Sintomas físicos, o paciente pode apresentar sintomas psicológicos como depressão, ansiedade, prejuízo cognitivo, prejuízo olfativo, alterações do sono, dificuldade de deglutição, né, como eu comentei com vocês, que é disfagia, que daí já acaba acontecendo nos estágios mais avançados por rigidez da musculatura, e demência também, que é o que, como eu comentei, que evolui para o Alzheimer. Então, o Alzheimer, paciente que tem Parkinson, também acaba sendo portador de Alzheimer na fase final, que é quando atinge a demência, né? Quando a parte cognitiva, quando vai tendo perda da parte cognitiva, aí ele já vai, sim, vai apresentando sintomas e também evoluindo para o Alzheimer, regredindo, né, para o Alzheimer. E as complicações secundárias, alterações nutricionais, alterações respiratórias, pneumonia. Então, assim como o Alzheimer, o Parkinson, o último estágio é caracterizado por atrofia muscular. Lembrando que essa atrofia muscular também vai gerar posição fetal, né? E o paciente, quando chega na posição fetal, ele não consegue expandir a parte pulmonar, não expandindo a parte pulmonar, gera mais umidade, né, no sistema respiratório, fazendo com que junte mucosidade. Então, juntando essa mucosidade no sistema respiratório, acaba gerando, então, a pneumonia, porque não tem ventilação, né? Acaba prejudicando essa parte da oxigenação dos pulmões, né? Então, não ocorre de forma bacana, né, essa troca gasosa, gerando, então, acúmulo de muco, tá? E, consequentemente, pneumonia. Alterações circulatórias, alterações miccionais, como eu já expliquei para vocês, então ele não consegue mais eliminar a urina por causa da rigidez muscular na musculatura esfinteriana, né? Osteoporose também acaba sendo uma complicação secundária. Úlceras por pressão, úlceras por pressão, por causa do momento em que ele começa a, a regredir para o estágio acamado, né? Então, quando chega no estágio 5, na fase 5, que eu vou explicar para vocês, assim como o final do Alzheimer, o final do Parkinson, infelizmente, é o paciente em posição fetal e acamado. Então, por estar acamado, ocorre esse risco, né, de úlceras por pressão também. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos estágios da doença de Parkinson. Estágio 1. No estágio inicial da doença de Parkinson, os sintomas costumam afetar apenas um lado do corpo. A pessoa pode perceber rigidez em um braço ou em uma perna, ou notar um tremor leve em uma das mãos somente. Também é possível que um dos lados do rosto fique com a expressão reduzida, parecendo mais parado ou sem emoção. Então, esse é o estágio 1 da doença de Parkinson. Já no estágio 2, aí já vai ter esse aumento, né, da rigidez muscular, lentidão dos movimentos em geral, alterações na fala, ou seja, a fala vai ficar bem mais lenta, né? Então, e também, como vai ter alteração na parte facial, então vai ficar mais lenta, vai ficar menos expressiva, e ele vai ter dificuldade também, tanto para falar como para engolir, por causa da perda de força, no caso da enrijecimento, né, da musculatura facial. Postura encurvada, então já começa na fase 2 essa postura encurvada e insegurança ao caminhar. Por que insegurança ao caminhar? Porque a postura encurvada já gera desequilíbrio. Tendo postura encurvada, já tem perda de equilíbrio, já prejudica totalmente o equilíbrio. Então, por isso que é importante o paciente com Parkinson sempre realizar fisioterapia para não ter perda de equilíbrio e também não gerar tão rápido esse encurtamento muscular, né, para prevenir esse encurtamento muscular. Já no estágio 3, os problemas de equilíbrio começam a se tornar mais evidentes, aumentando o risco de quedas. As tarefas do dia a dia passam a exigir mais esforço, mais tempo. Então, por exemplo, no estágio 3, se o idoso ele conseguia levantar sozinho da cama, no estágio 3 ele já não consegue mais, porque a rigidez do corpo dele é muito grande e como eu falei, o corpo já não responde ao comando do movimento. Então, o corpo já não responde mais ao comando cerebral, o que o cérebro envia como comando de movimento. O corpo já não responde mais. Então, ele já
começam a necessitar mais de cuidadores, né? Então, aí entra a importância de toda a família, né? Todo idoso que possui Parkinson vai precisar de um cuidador. A partir do estágio 3 vai precisar de um cuidador, porque, infelizmente, o Parkinson não tem cura. Ele tem tratamento, que é a base de dopamina, o levodopa, né? Mas é importante a gente considerar que, mesmo com o levodopa, a doença vai continuar regredindo, vai continuar progredindo, infelizmente. Então, não existe uma cura para o Parkinson. Então, é importante, além de utilizar a levodopa, que desde o início o paciente faça fisioterapia. Não pode parar, tá? Não pode parar com a atividade física. Inclusive, como fisioterapeuta, eu posso dizer para vocês que antigamente não era permitido fazer exercícios de força para o Parkinson, porque como o parkinsonismo já tem essa questão de rigidez muscular, muitos médicos entendiam que se executasse exercício de musculação, a musculação ia causar mais atrofia, né? Porém, a gente, como eu falei para vocês, atrofia muscular e rigidez muscular não tem nada a ver com força. Então, é importante sim, tá, pessoal? É importante os idosos que possuem Parkinson, sim, precisa realizar exercício de fortalecimento. Só que, claro, se fizer exercício só de fortalecimento e não alongar, aí vai piorar essa atrofia, vai enrijecer mais, né? Porque a própria musculação já gera uma hipertrofia muscular. Então, é importante fazer sim exercícios de fortalecimento juntamente com exercícios de alongamento, né? Principalmente postural, para manter o equilíbrio. Então, alongamento, exercícios posturais e fortalecimento, sim. Então, alongamento, fortalecimento, exercícios posturais, exercícios respiratórios também, para já prevenir, né, essa progressão da doença, certo? Então, no estágio 3 o idoso já é muito, muito, muito importante estar mantendo os exercícios na parte da fisioterapia, terapia ocupacional, para não regredir tão rápido, tá? Porque nesse momento já vai ter uma perda maior do nível de dopamina, precisando também aumentar a dosagem do levodopa, ou alternar com outras medicações, por exemplo, em relação à irritabilidade, em relação à depressão, né? Então, porque ele vai ter essa alternância de humor também, tá? Então, é importante sempre consultar o médico, o geriatra e também o neurologista, ambos, tá? Não só o geriatra e não só o neuro, os dois, para ver o que ambos prescrevem, né, de uma forma conjunta, né, entre eles, né, uma forma multidisciplinar, tá? No estágio 4 já vai ter um aumento da dificuldade para manter o idoso e para aquele caminho. Por isso é comum que a pessoa precise utilizar algum tipo de apoio. Então, no estágio 4 pessoal, como eu falei, infelizmente vão acontecer esses estágios, tá? Por mais que o idoso faça fisioterapia, por mais que o idoso faça terapia ocupacional, por mais que o idoso, enfim, tome levodopa, consulte o médico, o geriatra, o neuro, infelizmente a doença regride. Não, não, como eu falei, não existe cura ainda para o Parkinson. O tratamento ele é contínuo, mas não oferece cura, oferece um retardo dessa progressão. Mas um dia essa progressão vai acontecer, mesmo que o paciente faça todos os tratamentos, tá? Então, quando ele chega no estágio 4, aí ele vai precisar, né, no estágio 3, ele já precisa de uma cuidadora. No estágio 4, não dá mais para ficar sem cuidadora. Lembrando, pessoal, que cuidador é um profissional, tá? É importante, sim, a família contratar um cuidador profissional. Por que que eu falo isso? Porque eu já pude acompanhar famílias que têm idosos portadores de Parkinson e eu vejo que a família às vezes tem uma resistência. Pode ser, claro, né, infelizmente por questões financeiras, e aí um dos filhos, geralmente, né, uma das filhas, acaba assumindo esse papel de cuidador. Só que o filho não tem esse preparo, né, na maioria das vezes porque o idoso vai precisar de cuidador para tudo, né? Para levantar da cama, para fazer todas as atividades de vida diária, né? Então, o cuidador vai precisar, o paciente portador de Parkinson, a partir do estágio 4 ele não consegue mais viver sozinho. Então, ele precisa de um cuidador para ajudar a levantar da cama, tomar banho, vestir a roupa, tá? E que dirá sair de casa? Se for para ele sair de casa, fazer alguma coisa, ele tem que ter
cadeira de roda, caso seja um lugar que tenha, não seja acessível, é, enfim, andador, dependendo da etapa que ele está, o nível de equilíbrio. Então é importante estar sempre trabalhando exercício de equilíbrio, postural, como eu falei, não pode parar, porque senão ele vai regredir, e fortalecimento. Porque aí eu pergunto para vocês, se eu fizer só exercício de equilíbrio com o idoso e não fizer exercício de força, como que ele vai conseguir suportar o próprio peso nas pernas, por exemplo? Então, tem que trabalhar fortalecimento também, justamente para ele não perder o equilíbrio, tá? Então, nessa fase, os idosos não conseguem mais viver de forma totalmente independente e tem que ter um cuidador. Seja filho, seja cuidador profissional. O ideal é que seja um cuidador profissional, mas, infelizmente, nem todas as famílias podem pagar um cuidador, então acaba que um dos filhos assume esse papel. Então, esse filho vai ter que estar com esse idoso todos os dias, né? Auxiliar ele em todas as atividades do dia a dia. Ele não consegue mais fazer as coisas sem auxílio, tá? Já a partir do estágio 4 ele já fica totalmente dependente. E estágio 5 pessoal, é onde regride ainda mais. Então, nessa fase, ele já vai depender de uma cadeira de rodas ou permanecer acamado, porque daí já vai ter atrofia total. E isso também significa que será necessário total auxílio para realizar a maioria das atividades do dia a dia, como se alimentar, se vestir, tomar banho e se locomover. Então, nesse estágio 5 infelizmente, é o estágio em que regride muito mais, ao ponto de também gerar o Alzheimer, no sentido, no estágio avançado também, que é o que regride para posição fetal, né? Acamado, posição fetal. E é, infelizmente acaba tendo o óbito, né? Por pneumonia, por causa que não há essa ventilação na parte pulmonar, né? Então, infelizmente, o Parkinson não tem cura, né? Ele tem tratamento, como eu falei para vocês, então o principal medicamento é o levodopa. Então, o levodopa é para tentar normalizar, né? Tentar elevar um pouquinho o nível de dopamina, que é o que ele não está mais produzindo. Então, vai ter livre desses sintomas. Tem os agonistas de dopamina, que estimulam os receptores dopaminérgicos do corpo estriado. Os anticolinérgicos, que inibem a produção de acetilcolina e diminuem, então, os tremores involuntários, né? Então, são esses três medicamentos. E também, como eu comentei com vocês, como o idoso vai apresentar uma depressão, porque a depressão, o que controla esse hormônio do bem-estar também no nosso organismo é a dopamina. Então, se tem perda de dopamina, também altera a questão emocional da depressão. Então, além desses medicamentos que vocês estão vendo aí, então, muitas vezes também é interessante consultar, né, um médico, a indicação, para um medicamento antidepressivo, né, porque ele vai ter essa depressão também como um dos sintomas, né, depressão mesmo, depressão, irritabilidade, alternância de humor, assim como Alzheimer, né, então, tanto o Parkinson como o Alzheimer apresentam essa instabilidade de humor. Então, é interessante também ver com o médico, o psiquiatra, né, alguma indicação para para as alterações de humor também, tá? E aí envolve também o tratamento multidisciplinar. Então, entram os cuidados de enfermagem, que é os cuidados, né, em relação ao dia a dia, banho, alimentação, né, ajudar o idoso nas atividades do dia a dia, é, prevenção de úlceras, tudo mais, tá? Então, muito importante o papel da enfermagem. Neurologia, na fisioterapia também, como eu comentei, a gente sempre vai estar realizando esses exercícios, né, para regredir também a evolução da doença. Terapia ocupacional é extremamente importante para que eles consigam fazer as atividades, mantenham o movimento, né, das mãos, principalmente, em relação à coordenação motora fina, para conseguir fazer as coisas do dia a dia sozinhos, né, manter a independência funcional. Fonoaudiologia, muito importante, como eu falei, eles vão começar a apresentar rigidez facial. Se eles, a partir do momento que eles começam a apresentar rigidez facial, já chame uma fono, pessoal, não esperem regredir mais, para daí chamar uma fono, chame o quanto antes, porque lembrando que quando o idoso começa a ter disfagia, um dos principais sintomas é começar a se afogar com a própria comida. E para o idoso que tem Parkinson, o afogamento pode ser letal,
porque ele já não tem comando motor, né, do próprio movimento. Então, importante começar também fonoaudiologia o quanto antes e psicoterapia, tá? Porque aí entra a psicoterapia, psiquiatra, como eu comentei com vocês, porque ele vai ter depressão, né? Tanto pela perda de dopamina e também porque ele, pô, como eu falei, né? Imagina, gente, quem que ia gostar de passar por isso, né? De você, teu corpo não respondeu ao teu próprio comando, né? Então isso é desesperador, não tem como não se deprimir, né? Então, é importante procurar todos esses profissionais, todo esse tratamento multidisciplinar, para conseguir ter uma qualidade de vida, mesmo com a doença de Parkinson, certo? E aonde que entra o papel de vocês como cuidadores? Recomendar adaptações à moradia. Então, a partir do momento em que vocês verem que o idoso já está no estágio 3, né, que ele já não está mais conseguindo ter coordenação motora sobre o próprio movimento, né, que ele está ficando mais lento para levantar da cama, adapta a casa. Então, coloca barras de apoio, tá? Tem que colocar barras de apoio pela casa, no banheiro, cadeira de banho, tá, pessoal? Não deixe o idoso sem cadeira de banho, mesmo que ele esteja na fase inicial do Parkinson, porque mesmo na fase inicial ele já começa a ter perda de controle motor, né? Então ele pode ter muito risco de queda. Idoso com Parkinson tem muito risco de queda mesmo. Adaptação da casa em relação à iluminação, né? Como qualquer idoso, é importante manter isso. Retirar tapete do chão, né? Todos aqueles cuidados em relação ao ambiente que o idoso mora, tá? Então, já desde o início, já orientem as famílias em relação a isso, as adaptações da casa, da moradia, proporcionar ao paciente comidas de fácil deglutição, então, e ao mesmo tempo avaliem se ele consegue engolir, lembrando que a partir do momento que vocês verem que ele se sente desconfortável em relação à comida, que ele começa a recusar comida, chamem a fonoaudióloga, tá, pessoal? Não, não dá para ficar sem fono, tem que ter consulta com a fono também, tá? Muito importante. Incentivar a prática de atividade física, né? Então, aí entra a fisioterapia, né? Chamem sempre a físio quanto antes para a gente começar a fazer exercício com eles, né? E sempre esses exercícios, inclusive fortalecimento, tá? Tem que fazer. Promover apoio emocional, extremamente importante, por causa disso. Porque, como eu falei, deve ser horrível isso, tá, gente? Você não conseguir responder ao próprio movimento. Então, apoio emocional é tudo. Ainda mais sabendo que se trata de um idoso e que o idoso por si só já é excluído, infelizmente, né, da nossa sociedade. Por ele, já só o fato de ser idoso já vai ficar com o movimento mais lento pela própria idade, que dirá quando, além da idade, ainda tem essa soma de alteração de movimento que regride ainda mais, né? Então, é importante ter uma rede de suporte emocional para que esse idoso consiga compreender esse processo e não desistir, né? Não desistir de viver, né? Por estar se limitando, entender que ele vai precisar de um cuidador. Então, é importante que a família, que esse idoso tenha uma relação de afeto também com esse cuidador que ele escolher para cuidar dele, né? Nos últimos momentos da vida, tá? Muito importante o papel de vocês, pessoal, muito mesmo.